minha antepenúltima transmissão pela Central das Escrituras. Então, como eu venho anunciando já há alguns meses, eu vou concluir esse meu serviço voluntário pela Central das Escrituras esse mês. Então, temos agora, próximo domingo, dia 21, e depois, então, do dia 28 de dezembro, assim, então, minha última live semanal pela Central das Escrituras. Depois disso, 2026, vamos ver se alguém vai me convidar ocasionalmente aí. Eu poderia estar fazendo alguma, algum bate-papo online, mas não vai ser semanal, vai ser ocasional e há convites. Eu talvez receba alguns convites. Então, se tiver alguma coisa assim, uma vez por mês, ou mês sim, mês não, vai tá tudo bem. Mas mais uma vez, obrigado. E nós hoje estamos conversando pelo currículo Vem e Segue-me. Essa semana que se inicia, nós estamos focalizando então a proclamação que a primeira presidência, o Quórum dos Doze Apóstolos, fez em setembro de 1995, chamada A Família, uma proclamação ao mundo. E duas coisinhas logo para início de conversa. Deixa eu colocar aqui na tela a, a proclamação. O, Já mencionei, quando nós falamos sobre a seção 124 de Doutrina e Convênios, falamos sobre proclamações, porque foi lá, naquela revelação, em 1841, que o Senhor instruiu o profeta Joseph Smith a fazer uma proclamação para todo o mundo. E ao longo da história da igreja, desde 1830, então em 195 anos, não foram muitas as proclamações. Essas proclamações são documentos oficiais da igreja e são formais, são declarações formais, doutrinárias, na sua essência. E essa proclamação sobre a família não é diferente disso. Uma das coisas que talvez você já tenha ouvido, muitos de vocês que vêm acompanhando minhas lives aí desde 2016, foi a primeira vez que eu fiz uma transmissão, é que eu venho dizendo a minha crença, a minha crença, opinião, especulação, que um dia esse documento, essa proclamação sobre a família, possa ser canonizada e, ou seja, vai ser apresentada numa conferência geral, uma sessão de conferência geral da igreja e apresentada para a moção, para que nós possamos apoiar a, a aceitação da proclamação como escritura, ou seja, aceitarmos a canonização dessa declaração. Não aconteceu ainda, poderá nem acontecer, mas eu estou apenas dizendo isso para compartilhar com vocês o sentimento de respeito que eu tenho por esse documento. Tá? Não é apenas uma declaração, não, não, é uma coisa formal para o mundo, onde a primeira presidência e o Quórum dos Doze Apóstolos, eles se dirigem a toda a família humana e também a governos, aos governos e aos parlamentos do mundo. Então, o que nós temos aqui é, então, esse documento que deve ser tratado com o devido respeito, que deve ser tratado com toda a atenção, que deve ser estudado com toda a atenção. Algumas coisas logo de início que eu chamaria a atenção de vocês é o seguinte, olha, ah, esse documento, em 1995, foi a primeira vez que nós tivemos um documento oficial, vindo da primeira presidência e do Quórum dos Doze. Está aqui, olha, a primeira presidência e o Conselho dos Doze Apóstolos. E eles começam aqui com esse preâmbulo, olha, nós, a primeira presidência e o Conselho dos Doze Apóstolos, de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, solenemente proclamamos, viu? Uma proclamação solene, que o casamento entre o homem e a mulher foi ordenado por Deus e que a família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. Isso não é novidade. Isso não é novidade, mas isso é uma declaração, como está escrito aqui, uma proclamação solene.
para todo mundo. Casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus. Eu, há muitos anos que eu venho chamando a atenção dos meus alunos para essa palavra, ordenado. O casamento foi ordenado. Sim, e a palavra ordenado, sim, traz a conotação de uma ordem. Escuta, Deus ordenou, ele deu uma ordem para que homens e mulheres, então, fossem, se unissem em matrimônio. Mas ela também tem uma correspondência, um relacionamento com ordem sacerdotal. E isso baseado no que nós estudamos em Doutrina e Convênio, seção 131, onde o profeta Joseph Smith, ele explica que o novo e eterno convênio do casamento é uma ordem do sacerdócio. É uma ordem do sacerdócio. Então, quando falamos em casamento entre homem e mulher, foi ordenado por Deus, nós estamos dizendo isso. Olha, isso é mais do que apenas um contrato entre um homem e uma mulher. É mais do que apenas a formalização de um relacionamento amoroso, de um relacionamento romântico. Não, existem também implicações, existem consequências sacerdotais nessa instituição do casamento. Consequências ou implicações sacerdotais. Sim, existe a situação de que no mundo, né, a maioria dos governos são governos seculares, então são casamentos, os casamentos civis, no caso, são casamentos que são estabelecidos pela autoridade do governo. Eu mesmo tenho aqui embaixo, tem na minha mesa aqui, tem um arquivinho onde tem uma pasta, onde eu tenho um documento do Estado do Havaí, que eu peguei esse documento em 2001, um documento do Estado do Havaí me autorizando a celebrar casamentos. Então, eu tenho autorização do Estado do Havaí para celebrar casamentos civis no Estado do Havaí. A única coisa que acontece é que na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, as normas da igreja, como estão no manual geral, dizem que autoriza, a igreja só autoriza líderes da igreja, no caso, presidente de estaca, bispos, a oficiarem casamentos civis enquanto estão servindo naquelas posições, enquanto estão servindo naqueles chamados. Então, como eu não estou servindo como bispo, muito embora o Estado do Havaí me dá autorização para oficiar casamentos civis no Havaí, a Igreja de Jesus Cristo não me dá autorização de fazer isso. Então, isso é importante para nós estabelecermos essa diferença. Olha, existem dois tipos de casamento nesse mundo mortal. Um é um casamento civil, que é estabelecido pela autoridade do Estado, autoridade do governo. E o outro é o novo e eterno convênio do casamento, que é estabelecido pela autoridade do sacerdócio de Deus e só pode ser oficiado na casa do Senhor. É o que nós chamamos de casamento no templo, o selamento matrimonial. Esse é o casamento que foi ordenado por Deus. E esse é o casamento que não pode ser redefinido ou reestipulado. Não, ninguém pode botar a mão nisso. É uma instituição eterna. E por isso, essa declaração, a continuação dessa declaração, que o casamento entre o homem e a mulher foi ordenado por Deus e que a família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. Família é essencial não apenas para essa vida, mas para toda a eternidade. E por isso, como várias vezes eu já mencionei, todos os filhos e filhas de Deus, todos, sem exceção, vão ter a oportunidade, se assim o desejarem, vão ter a oportunidade de encontrar e ser encontrado por alguém que lhes seja aprazível e com que eles desejem se tornar, mutualmente desejam se tornar companheiros eternos. Todos terão essa oportunidade.
Aqueles que não tiveram oportunidade nessa vida vão ter ainda depois. Muito embora depois, lá no outro lado do véu, no mundo espiritual, eles não podem realizar essas ordenanças. Mas nós podemos realizar essas ordenanças em favor deles. Por isso, esperamos que durante o milênio, durante o reino de Jesus Cristo, após a segunda vinda dele, nós tenhamos então condição de nos comunicarmos com essas pessoas lá do outro lado do véu e eles então declararem: olha, eu gostaria assim de. Eu encontrei uma pessoa aqui, estamos tendo um bom relacionamento aqui e gostaria que vocês oficiassem o nosso casamento num templo aí na terra, porque essas são ordenanças terrenas, e eu já mencionei isso em algumas ocasiões. Todas essas ordenanças, batismo, confirmação, imposição das mãos para recebimento do Espírito Santo, e sacramento, e ordenanças do templo, né, investiduras, selamentos, todas essas ordenanças são ordenanças terrenas. Isso significa que elas têm que ser oficiadas aqui na mortalidade, na terra mortal, e precisam ser oficiadas por um ser mortal, que tem que estar realizando a ordenança, seja um sacerdote ou um elder da igreja, oficiando um batismo vicário, um batismo pelos mortos, ou um irmão ou uma irmã da igreja, com sua investidura, e designados como oficiantes do templo, oficiando então as ordenanças que constituem a investidura do templo. E ordenanças também na sala de selamentos por um selador, um irmão que tenha sido autorizado e recebido a autoridade seladora. Todas essas pessoas que oficiam essas ordenanças precisam ser seres mortais. E as pessoas que estão recebendo essas ordenanças, tá, para si próprias ou em favor de pessoas falecidas, precisam também ser pessoas mortais. Daí nós dizemos, então, essas são ordenanças terrenas. Elas precisam ser oficiadas aqui, na terra mortal, por seres mortais e precisam ser recebidas por seres mortais, representando pessoas já falecidas, pessoas, espíritos pós-mortais. Então, todas essas ordenanças, todas essas ordenanças, são ordenanças que foram estabelecidas por revelação divina. Elas não estão sujeitas aos nossos governos dos nossos países, não estão sujeitas a modificações na, no, baseadas nas nossas culturas. A única coisa que pode acontecer é mudanças no linguajar, ao traduzir para diferentes idiomas e também para usar palavras e verbos que sejam mais inteligíveis, que possam ser melhor compreendidos pelas pessoas. Mas a forma da ordenança, a essência dessas ordenanças, isso não está sujeito a mudanças de cultura, mudanças na sociedade, isso não. Então, vemos sim que ao longo dos anos temos tido alguns refinamentos nas ordenanças do templo, incluindo as ordenanças que são realizadas na sala de selamentos. Mas essas ordenanças, como eu disse, essas mudanças foram para esclarecer, ampliar o nosso entendimento das coisas que nos são requeridas, como consequência de recebermos essas ordenanças. Outra coisa nesse documento aqui, nessa proclamação, tá? Nós viemos aqui a primeira presidência falando de ah, todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Isso para nós hoje em dia, no século XXI, não é nada de novo. Mas 200 anos atrás, nem todo mundo acreditava nisso. No caso, as civilizações que adotaram a escravidão como parte da sua atividade econômica, muitos deles tiveram esse problema de
negar às pessoas escravizadas o status de serem filhos ou filhas de Deus. Alguns deles nem eram considerados como seres humanos. Isso aconteceu aqui nas Américas, por exemplo, tanto na América do Norte como Central, como na América do Sul, tá, com os negros africanos, onde tínhamos, sim, denominações religiosas, isso no início dos anos, do início do século XIX até meados do século XIX, que acreditavam que, não, os negros não eram descendentes de Adão e Eva. Aqui, a proclamação diz: não, todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. E aí a proclamação faz uma declaração que também, mas isso não é novidade, nós já sabíamos, olha, está aqui, olha. Cada indivíduo é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais. Cada indivíduo é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais. Olha, Martim, mas isso não tem nada demais, todo mundo sabe disso. Só, olha, acontece o seguinte: até essa data aí, acho que era 23 de setembro de 1995, a única coisa que nós tínhamos oficial, por escrito da igreja sobre isso, era um dos versículos do hino Ó Meu Pai, escrito pela irmã Eliza Snow, onde falava: lá no céu nós temos mãe também. Então, sem acreditávamos que tínhamos uma mãe celestial, mas não tínhamos nenhum documento oficial da primeira presidência do Quórum dos Doze Apóstolos declarando isso oficialmente. E a proclamação fez isso. É só uma declaraçãozinha assim, de passagem ali, ou passant, de passagem. Mas tá, cada indivíduo é filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais que o amam, tá? E como tal, pelo fato de serem filhos ou filhas gerados em espírito por pais celestiais, possuem uma natureza divina e um destino divino. Olha, isso são coisas que nós temos que ter sempre em mente, especialmente naqueles dias. Nós estamos achando que eu não sou bom para nada, que eu não sei o quê, que eu não presto para nada, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Já mostrou a minha idade, né? Então, olha, eu sou um filho, eu sou uma filha gerada em espírito por pais celestiais. E meus pais celestiais me amam. E eu tenho uma natureza divina e tenho um destino divino. Então, se eu sou feio, bonito, alto, baixo, gordo, magro, pobre, rico, se eu sou dessa nacionalidade ou da outra nacionalidade, sei lá o que for, olha, eu tenho uma natureza divina e tenho um destino divino. Se eu tenho bastante escolaridade, eu sou analfabeto, eu tenho uma natureza divina, eu tenho um destino divino. Se eu me visto bem ou me visto mal, eu tenho uma natureza divina, eu tenho um destino divino. Senhor Martins, está repetindo isso toda hora. Mas é porque tem que entrar aqui, como dizia lá, a ficha tem que cair. E nós olharmos uns aos outros, importantíssimo, olhar uns aos outros, não só os da igreja, mas de fora da igreja. Está ali uma pessoa que tem uma natureza divina e um destino divino. Temos que ver toda a humanidade como sendo pessoas que possuem uma natureza divina e um destino divino. E aí que a gente vê, escuta, olha, considerações sobre raça, cultura, nível educacional, econômico, tudo isso, olha, é secundário ou terciário, fica lá atrás. Todos têm uma natureza divina e um destino divino. Outra coisa que, e olha, veja, nós estamos aqui no iniciozinho ainda da proclamação. O sexo masculino ou feminino, ou que seria o gênero no caso, é uma característica essencial da identidade e do propósito pré-mortal, mortal e eterno de cada um.
Nosso gênero masculino, gênero feminino, é uma característica essencial da nossa identidade. Já era uma característica essencial antes de nós virmos aqui na Terra, quando nós éramos espíritos pré-mortais. É uma característica essencial aqui, na mortalidade, na Terra mortal, e vai continuar sendo uma característica essencial depois dessa vida. Característica essencial da identidade e do propósito pré-mortal, mortal e eterno de cada um. E aí, no início desse próximo parágrafo, eles frisam isso. Na esfera pré-mortal, os filhos e filhas que foram gerados em espírito conheciam e adoravam a Deus como seu Pai eterno e aceitaram seu plano. Muito bem. Então, outra coisa aqui, no final desse parágrafo, as ordenanças e os convênios sagrados dos templos santos permitem que as pessoas retornem à presença de Deus e que as famílias sejam unidas para sempre. E aqui eu faço aquela ressalva que eu já fiz ao longo dos anos. Olha, não é que as famílias fiquem juntas para sempre, mas que sejam unidas para sempre. Junto, todo mundo debaixo do mesmo teto, não vai dar, porque nossas famílias vão ser de milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas. Não vai caber todo mundo debaixo do mesmo teto. Nós vamos estar unidos. E essa união vai ser feita de duas formas. Uma, pela autoridade do sacerdócio. Mas a segunda, e aí a importância das outras coisas que estão nessa proclamação, o tipo de relacionamento que nós vamos ter com os nossos familiares. O tipo de relacionamento que nós vamos ter com os nossos familiares é tão importante. O tipo de relacionamento é tão importante quanto o recebimento dessas ordenanças pela autoridade do sacerdócio na casa do Senhor. Ô Martins, o que é que você está falando? Que o templo é sagrado, as ordenanças do templo são tão sagradas. É, mas os relacionamentos que nós temos com nossos familiares, se nós tivermos um mau relacionamento com eles, ao longo do tempo, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá? Olha, pode ser selado 100 vezes. O Espírito Santo não vai reconhecer isso daí. Olha, vocês não gostam um do outro, então vamos estar unidos para a eternidade. Vocês não se suportam. E eu sei, alguns de nós temos uns arranca-rabos aí com membros da família, mas e aí o que aconteceu aqui? A gente ele já morreu brigado com todo mundo. Pessoal, olha, lembra então a importância daquela visão da redenção dos mortos que o presidente Joseph F. Smith teve em 1918. E nós falamos bem sobre isso algumas semanas atrás aqui, para que os mortos possam ser julgados segundo os homens na carne, mas vivam segundo Deus em espírito. Então temos que ter esperança de que, olha, por causa da expiação de Jesus Cristo, por causa do poder da expiação de Jesus Cristo, essas pessoas ainda podem se arrepender. Eles não tinham conhecimento, muitos deles. Não, mas era membro da igreja, sim, conhecia, sim, mas brigou com a família e tal. Ficou tudo bem, mas brigou por quê? Foi um mal entendido. Foi uma coisa que perdeu a cabeça ali momentaneamente, falou algumas coisas que não devia, e aí depois deixou o orgulho ficar a falar mais alto, e não quis pedir perdão, não quis melhorar a situação. Olha, a expiação de Jesus Cristo cobre tudo isso. Jesus Cristo sofreu por tudo, tudo, tudo. E ele sofrendo por tudo, oferece para todo mundo a oportunidade de se arrepender. A oportunidade de se arrepender não acaba quando a pessoa morre, com exceção, com exceção daqueles que, depois de selados para a vida eterna, não é selados marido e mulher, não, selados para a vida eterna, se rebelam contra Deus e declaram guerra contra Deus, se tornando assim filhos da perdição, com exceção desses. O princípio do arrependimento está sempre ativo e o arrependimento está sempre disponível. Ainda há esperança para todos.
Então, se você tem membros da família que dizem, não, olha, que a gente não se fala, que não sei o quê, papá, e ele já morreu, ela já morreu, não sei o quê, e agora como é que fica? Você, olha, calma, tenha paciência, tenha paciência. Por causa da expiação, tudo pode ser, tudo pode ser resolvido ainda. Só dá tempo ao tempo. Então, a família é essencial para o plano do Criador. Agora eu gostaria de abordar algumas coisinhas aqui, e alguns de vocês já devem ter assistido um vídeo meu no passado, ou então assistiram algum devocional meu, até mesmo no Brasil, que eu já falei sobre isso algumas vezes no Brasil, quando recebi convites muito gentis de estacas ou alas nas minhas viagens ao longo dos anos aí. E deixa eu colocar aqui na tela alguns slides do meu PowerPoint aqui. Ok, isso aqui não vai funcionar. Vai funcionar? Isso, vai funcionar. Eu coloquei na minha postagem lá no Facebook esse subtítulo aqui, tá? Que esse é o caminho para reinos de glória, a instituição da família. Como eu disse, eu fiz essa palestra, não vou fazer a palestra inteira agora aqui, mas vou colocar alguns slides e tem algumas coisas aqui que estão no meu livro, mas eu vou dar para vocês de graça aqui, enquanto o livro não sai em português, que já comecei a traduzir, mas estou traduzindo muito devagar, que eu tenho estado muito ocupado com a opção de outras coisas. Mas olha aqui, olha, o sacerdócio emana dos mundos eternos, regiões imortais e glorificadas, onde a nobreza dos céus se envolve no trabalho interminável de organizar, degradar, redimir e glorificar mundos sem fim e seus habitantes, seus inúmeros ocupantes. Sejam esses ocupantes espíritos, seres humanos mortais, seres humanos transladados, ou as inúmeras formas de vida animal e vegetal. Isso é como eu defini o sacerdócio lá nos meus alfarrábios aí, está no meu livro. Uma coisa que eu fiz essa analogia também para entendermos melhor esses dois tipos de casamento, casamento civil e o novo eterno do convênio do casamento, foi usando essa analogia de uma laje de concreto. Uma laje de concreto, tá? Ela é composta disso, cimento, agregados, que é a brita e a areia, água e vergalhões. Essa é uma foto que eu tirei lá em Recife. 30 anos atrás, em 1995, eu tirei essa foto do prédio. Inclusive, numa das minhas últimas viagens a Recife, eu passei em frente desse prédio aí. Hoje diz, eu tirei a foto do prédio quando eu estava em construção. Tá lá, olha. Aqui, olha, as lajes aqui, tá? Os pilares, e aqui tá, olha. Olha aqui, olha. Os vergalhões aqui, de aço. Tá aqui as formas, tá? As formas aqui aonde eles vão despejar, e aqui dentro, logicamente, tem os vergalhões também para laje, onde eles vão despejar o concreto, que é então a mistura de cimento, brita, areia e água. Então, no novo e eterno convênio, o cimento seria representado pelo sacerdócio. O cimento seria uma representação do sacerdócio. A água seria uma representação das ordenanças divinas. Os vergalhões seriam o suporte, tá? O suporte provido pela Igreja de Jesus Cristo. E vocês podem ver, então, justamente esses princípios que estão descritos lá na proclamação da família, tá? Isso que provê o suporte, vivendo esses princípios. Casamentos e famílias bem-sucedidos são muito mais propensos a serem bem-sucedidos se fundamentados nos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. E os agregados seriam uma representação das qualidades, das virtudes que nós usamos então nos nossos relacionamentos familiares. Amor, gentileza, respeito, atenção um pelos outros. No caso do casamento estabelecidos sem sacerdócio,
tá? Então, vamos lá, olha, é casamento, legal, é legal, tá? Legítimo, é legítimo, mas não tem cimento, não tem sacerdócio, só tem o poder ou a autoridade do Estado. Não tem água, porque não tem ordenanças, tá? Elas têm o que chamaria de sósias civis ou religiosas. São cerimônias civis, tá, diante de um juiz de paz, ou uma cerimônia religiosa numa igreja, na outra igreja, naquela outra igreja, ali, acolá, de um pastor, de um padre, um ministro religioso, um rabino, ou um imã, o que for, tá? São sósias, tá? São sósias das, das ordenanças do Evangelho de Jesus Cristo. Esses casamentos sem sacerdócio não têm vergalhões. Eles são moldados e apoiados pelo governo civil. Governo civil. Não são apoiados pelas ordenanças divinas, pela autoridade divina. Ora, eles têm agregados, sim. Todos esses casamentos civis têm, porque as pessoas podem ter também nos seus lares amor, gentileza, respeito, atenção. Tem. Muitos deles são casamentos exemplares, relacionamentos familiares exemplares. Muito embora não foram estabelecidos pela autoridade do sacerdócio, não tem as ordenanças do Evangelho de Jesus Cristo, não tem os princípios do Evangelho, tá? Não tem o apoio da Igreja de Jesus Cristo. Mas tem amor, tem gentileza, tem respeito, atenção, são exemplares, tá? Muito bem. Continuando então, como eu falei ainda agora, os congressos, os parlamentos e as cortes mortais podem criar suas interpretações e variações do casamento e da família, mas essas interpretações e variações não terão nenhum impacto na instituição divina estabelecida há éons, tá? Éons, bilhões e bilhões de anos terrestres nas cortes celestiais pela autoridade do sacerdócio divino. Quaisquer mudanças feitas por governos e parlamentos não têm qualquer influência, não têm qualquer impacto na instituição divina do casamento, no novo e eterno convênio do casamento. Os parlamentos, as cortes, os congressos podem apenas fazer variações e interpretações do casamento civil, mas não do novo e eterno convênio do casamento. Bem, então, algumas coisas que, como eu disse, vocês já me ouviram falar aqui ao longo do tempo. O novo e eterno convênio é a mais alta e mais sagrada ordem do sacerdócio de Melquisedeque. É a instituição que o Senhor usa para descrever o seu relacionamento com o seu povo do convênio. No ano que vem vamos estar estudando o Velho Testamento da Bíblia e vamos ver muitas vezes que o Senhor usa essa analogia a analogia do casamento para falar, para descrever o relacionamento dele com o povo do convênio dele, com a casa de Israel, a antiga casa de Israel na antiguidade. Então, isso aqui seria um casamento, por sinal, ruim, onde o Senhor é o marido fiel e os israelitas da antiguidade eram representados por uma esposa infiel, uma esposa que largava aquele marido fiel e tinha relacionamentos com outros deuses. Um outro ponto é que esse novo e eterno convênio do casamento é a instituição chave para ascender às mais altas honras e privilégios nos mundos eternos. É a instituição chave para ascender às mais altas honras e privilégios nos mundos eternos. Então, tá aí. Olha, isso são algumas coisas que nos levam, então, a entender que, olha, é importante, muito importante, nós tratarmos dessa proclamação sobre a família e, e aplicarmos esses princípios da melhor forma que nós pudermos no nosso relacionamento doméstico. Ah, mas nem todo mundo na minha família é membro da igreja. Escuta, olha, vamos ver lá, olha, vamos voltar lá na proclamação. Deixa eu colocar aqui na tela de novo. Um ponto-chave aqui da proclamação, que é a primeira presidência.
Escreveu aqui no final. Ah, aqui, olha, no final desse antepenúltimo parágrafo aqui. Enfermidades, deixa eu colocar aqui, né? Aqui, ó. Enfermidades, falecimentos ou outras circunstâncias podem exigir adaptações específicas. Outros parentes devem oferecer ajuda quando necessário. Enfermidades, falecimentos ou outras circunstâncias podem exigir adaptações específicas. Quando eu falo enfermidade, tá pensando em doença, mas escuta, e as enfermidades emocionais? E as enfermidades mentais, psicológicas? Nem toda enfermidade é física. E às vezes nós temos, olha, tem um membro da família que é isso, é aquilo, é brigão, é aquilo, é porque a pessoa é iníqua. Não, às vezes não é iniquidade. Às vezes pode ser um problema emocional, é feito de um trauma de infância, ou um trauma do passado, e está se manifestando na pessoa dessa forma. Faz a pessoa ser isso, aquilo, brigona, ou aquilo, ou distante, que não se relaciona direito. Olha, e aí nós entendemos, olha, mais uma vez, olha, o poder da expiação de Jesus Cristo pode sim cobrir essa pessoa, tá, nos laços de segurança, dizendo, olha, não foi totalmente o seu arbítrio que esteve aqui, fazendo com que essa situação acontecesse. Então, em todo mundo na minha família é membro da igreja, mas olha, tudo bem, mas eu posso tratá-los com amor, com respeito, com consideração, dar atenção para eles. É uma porção de coisas que a gente pode fazer. Se eles vão retribuir ou não, tá? Ou se vão ferir nossos sentimentos, olha, isso é uma outra história. Agora, nós fazemos a nossa parte, temos paciência com eles, tá? E vamos em frente. O Senhor está apenas pedindo que nós façamos o melhor que nós pudermos dentro das nossas circunstâncias. O Senhor não vai nos julgar, isso é uma coisa importante, o Senhor não vai nos julgar por comparação, nos comparando com outras pessoas, na nossa ala, na nossa estaca, não sei o quê. Não, não é assim que o Senhor. Então vamos ser julgados de acordo com as nossas circunstâncias. Deixa eu colocar aqui na tela uma declaração do profeta Joseph Smith, já que eu estou tocando nesse assunto. E deixa eu ver aqui. Já não tem aí. Não, não estava pensando em mostrar isso, não. Mas eu acho que vai ser muito pertinente nós colocarmos isso daqui. Isso mesmo, tá aqui, olha. Deixa eu colocar aqui na tela. E depois eu coloco a declaração por completo lá nos comentários do vídeo, embaixo do vídeo, nos comentários, depois que nós terminarmos aqui hoje. Eu coloco lá para vocês lerem nos comentários, embaixo do vídeo no YouTube. Então, está aqui, olha, ensinamentos dos presidentes da igreja e ensinamentos do profeta Joseph Smith. Ele começa aqui. Os grandes desígnios de Deus em relação à salvação da família humana são bem pouco compreendidos pela supostamente sábia e inteligente geração em que vivemos. São várias as conflitantes, são várias e conflitantes as opiniões dos homens em relação ao plano de salvação e as exigências do Todo-Poderoso, a preparação necessária para o céu, o estado e a condição dos espíritos que partiram e a felicidade ou miséria que é resultante da prática da retidão e da iniquidade, de acordo com as várias noções de virtude e vício. Então, no mundo existem muitas opiniões conflitantes sobre o que Deus exige da gente, o que Deus quer, o que quer dizer os mandamentos, como é que pratica esses mandamentos. Então aqui o profeta Joseph Smith continua dizendo aqui, olha, o muçulmano taxa de infiéis o pagão, o judeu, o cristão e todo mundo humano que rejeita o seu Alcorão e os consignam à perdição. Os judeus creem que todo mundo que rejeitar a sua fé e não se sujeitar a ser circuncidado são cães gentis e serão condenados.
Os pagãos sustentam com igual tenacidade os seus princípios. E o cristão condena à perdição todo aquele que não se curva ao seu crédito, desculpe, todo aquele que não se curva ao seu credo e não se submete à sua afirmativa dogmática, ao seu ipse dixit. Ipse dixit significa aquilo que eu digo. Tá? Aquela, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É o ipse dixit. Eu falei, tá acabado. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque eu disse, tá acabado. Isso é o ipse dixit. Então a gente falou, o cristão condena a perdição todo aquele que não se curva ao seu credo e não se submete à sua afirmativa dogmática. Agora, vamos ver o que o profeta Smith vai ensinar, a verdade da coisa. E é uma declaração espetacular. Ele diz aqui: enquanto uma parte da raça humana julga e condena a outra sem misericórdia, o grande Pai do universo olha para toda a família humana com preocupação e cuidado paternos. Ele os considera seus filhos e sem qualquer dos sentimentos mesquinhos que influenciam os filhos dos homens, ele faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Já ouviram alguém que fica falando sempre assim, olha, Deus é um pai amoroso, Deus é um pai amoroso. É, por causa disso, o professor Jesus fala, olha, o grande pai do universo olha para toda a família humana com preocupação e cuidados paternos. Ele os considera seus filhos sem qualquer dos sentimentos mesquinhos que influenciam os filhos dos homens. E o profeta continua dizendo: ele tem as rédeas do juízo em suas mãos. Ele é um sábio legislador e julgará todos os homens, não de acordo com as noções mesquinhas e estreitas dos homens, mas de acordo com as obras feitas no corpo, sejam elas boas ou más. Ele o julgará, importantíssimo isso aqui, irmãos e irmãs. Ele o julgará não de acordo com o que não tem, mas de acordo com o que tem. Os que viveram sem lei serão julgados sem lei, e os que tiveram a lei serão julgados por essa lei. Não precisamos duvidar da sabedoria e inteligência do grande Jeová. Ele concederá julgamento ou misericórdia a todas as nações, de acordo com seus vários méritos, seus meios de obter inteligência, as leis pelas quais foram governados, as condições que lhes foram concedidas para obter informações corretas e os inescrutáveis desígnios seus em relação à família humana. Inescrutável quer dizer uma coisa que não pode ser compreendida, incompreensível pelos homens. Os desígnios incompreensíveis de Deus em relação à família humana. É assim que Deus vai julgar, de acordo com seus méritos, de acordo com seus meios de obter inteligência, de acordo com as leis pelas quais foram governados, de acordo com as condições que foram concedidas para obter informações corretas e de acordo com os inescrutáveis desígnios de Deus divinos em relação à família humana. E quando os desígnios de Deus forem manifestados e a cortina do futuro for aberta, todos teremos que confessar no final que o juiz de toda a terra agiu corretamente. Maravilha, né? Então, eu vou colocar, como eu disse, vou colocar essa declaração do profeta Joe Smith depois lá nos comentários debaixo do vídeo no YouTube. Mas olha, existe esperança para todos. E essa proclamação sobre a família, então, nos dá esperança de coisas boas ainda acontecendo com nossos familiares, independente de que tipo de vida que eles levaram, como é que eles foram, como é que eram em casa e tudo, se o relacionamento era bom, era ruim, tudo pode ainda ser melhorado. E mais uma vez, por que pode acontecer isso? Por causa do poder da expiação de Jesus Cristo. Então, nenhum de nós precisa perder a esperança. Ainda não há necessidade de perdermos a esperança por causa de um familiar, de um ente querido que botou os pés pelas mãos, não sei o quê. Olha, calma. Sim, alguns de nós vamos ter alguma certa dificuldade com isso, porque sofremos aí
problemas de violência doméstica, abuso de várias formas e tudo. E, ok, mas olha, o senhor falou que tem que perdoar todo mundo. Sim, ele falou que, temos que perdoar todo mundo. Mas ele não disse que tem que perdoar imediatamente, em primeiro lugar. E segundo, qual é a fonte do perdão? A fonte do perdão é Cristo. Temos que lembrar que, olha, ele sofreu por todas essas coisas. Ele pagou por todos esses pecados. Ele pagou por todos os episódios de violência doméstica. Ele pagou por todas as tragédias envolvidas em abusos. Ele pagou por tudo. Ele que nunca teve pecado sofreu por todas essas coisas. O sentimento que nós vamos ter em relação àqueles que foram os culpados dessas coisas horrorosas. Olha, são sentimentos que, olha, nós vamos ter que lidar com isso e resolver esses sentimentos com o tempo. Talvez alguns de nós só consigamos resolver isso lá do outro lado do véu, mas temos que almejar isso. Olha, um dia eu preciso perdoar. Perdoar não significa que, olha, então tá tudo bem, vem aqui, me dá um abraço aqui. Talvez não seja possível em alguns casos. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, eventualmente, nós vamos ter que reconhecer a supremacia de Jesus Cristo. Reconhecer que, olha, Cristo sofreu pelo que ele fez. Cristo sofreu pelo que ela fez. E para mim está tudo bom. Não vai anular o que aconteceu. Nós não podemos apagar a história. Não podemos apagar a história. O que aconteceu, aconteceu. Mas eu posso seguir em frente, tendo, ainda que tenha cicatrizes no meu corpo, na minha alma. Essas cicatrizes não precisam doer. Posso ter as cicatrizes, mas não sinto mais a dor por ter essas cicatrizes. Essa também é uma bênção do poder da expiação de Jesus Cristo. Quando nós entendemos a expiação e quando nós dizemos, olha, tudo bem, Jesus Cristo pagou por isso, isso nos traz uma certa paz. Então, algumas coisinhas aqui só para, como eu disse, chicletinho doutrinário, para vocês ficarem mascando isso daí ao longo dos próximos 20, 30, 50, 100, 150 anos, o que for. Quando eu digo isso, não é piada, não. Alguns entre nós passaram por experiências horríveis, horrorosas, trágicas, e pode ser que leve 150, 250, 300, 400 anos ao longo do milênio para eles terem essas. E lá do outro lado do véu, lá na terra pós-mortal, no mundo espiritual, para eles sentirem aquela paz que vem através do poder do Espírito Santo, que é a paz de Cristo, como o apóstolo Paulo chamou a paz de Cristo. Mas seguimos em frente lembrando o sacrifício de Jesus Cristo. Muito bem, essas eram algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito não apenas a respeito da proclamação, mas relacionados às doutrinas que estão na proclamação da família. Por que que é importante eu colocar em prática esses princípios? É por causa disso. Eu já falei algumas vezes ao longo dos anos, isso, olha, é muito fácil a gente ser um bom santo dos últimos dias na igreja no domingo. Agora, a questão é, que santo dos últimos dias, que discípulo de Jesus Cristo eu sou durante a semana, no trabalho, na escola e especialmente dentro de casa. Aí é que é o interessante. Porque na igreja, vamos estar lá na igreja por 2 horas, uma vez por semana, ou se ficar um pouquinho conversando com alguém, passou 3 horas na igreja. Eu teve uma atividade durante a semana lá. Então durante a semana eu passei 3 horas ou 4 horas na igreja. Mas o restante da semana eu estou no trabalho, eu estou na escola e estou em casa. E é ali que eu vou demonstrar a maior parte do tempo o meu discipulado em Jesus Cristo. Então, vale a pena, assim, estudar, ponderar sobre os princípios que estão na proclamação e aplicá-los no nosso lar, aplicá-los nos nossos relacionamentos, de acordo com as nossas circunstâncias, ok?
Muito obrigado. Deixa eu dar uma olhada agora então aqui e ver aqui no chat quais são as perguntas que nós temos. E ok, eu estou abrindo aqui. ah, ok, deixa eu só isolar as perguntas aqui que eu estou. Muito bem, começando aqui com a irmã. Opa, peraí, peguei mais coisa do que eu devia aqui. Irmã Raquel Gentil. Ah, as testemunhas especiais, eles passam por alguma transformação para suportar a presença da glória de Cristo? Dizem que na sala onde os profetas se reúnem tem a 13ª cadeira de Cristo, 16ª cadeira de Cristo. Isso aí é novidade para mim, mano. Novidade para mim. Mas olha, vamos aqui. Você está falando de testemunhas especiais, é o seguinte, olha. ah, Quando nós lemos Moisés, capítulo 1, lá na Pérola de Grande Valor, nós entendemos algo sobre essa transfiguração. Lembra que Moisés estava na presença do Senhor, ele entrou na presença do Senhor, e não apenas na presença do Senhor, mas a presença do Senhor em glória. Então, aqui, né, eu vou abrir aqui a escritura e colocar aqui na tela, Pérola de Grande Valor, Moisés, capítulo 1, versículo 11. Onde Moisés chega essa conclusão aqui, olha, agora meus próprios olhos contemplaram Deus. Mais uma vez, Pérola de Grande Valor, livro de Moisés, capítulo 1, versículo 11. Meus próprios olhos contemplaram Deus, não porém meus olhos naturais, mas sim meus olhos espirituais, porque meus olhos naturais não poderiam ter contemplado, pois eu teria fenecido e morrido em sua presença. Mas sua glória estava sobre mim, e eu contemplei sua face, pois fui transfigurado diante dele. Então, antes, aqui nós vemos aqui no versículo 9, a presença de Deus apartou-se de Moisés, de modo que sua glória não estava sobre ele, e Moisés foi deixado sozinho. E ao ficar sozinho, caiu por terra. Então, olha, irmã, quando você está falando de testemunho especial, está falando o seguinte, olha, se uma pessoa estiver, como o profeta Joseph Smith e outros, na presença de Deus, o Pai, ou na presença de Jesus Cristo aparecer glorificado com a glória dele, tá? Na plenitude da glória dele, tá? Sim, aí as pessoas precisariam ser transfigurado, precisaria ser transfigurado para poder estar diante, receber a glória de Cristo e não fenecer, não virar churrasquinho e morrer na presença dele, que é uma luz muito forte, um poder muito grande. Agora, existem situações que nós temos lá, sim, nas escrituras, onde pessoas estiveram nessa situação e não morreram. Talvez uma das melhores descrições que nós temos foi lá no livro de Elamã, capítulo 5, no livro de Mórmon, Elamã, capítulo 5, tá? E onde nós vemos aqui, olha, Elamã, capítulo 5, começando no versículo 43, vou colocar na tela, tá? E olha só como é que é essa luz, tá? Essa glória, como é que ela aparece. Aconteceu que quando olharam ao redor e viram que a nuvem de escuridão que os cobria se dissipara, estes perceberam estar envoltos, sim, cada alma, por um pilar de fogo. E Nefe e Leí achavam-se no meio deles. Sim, estavam envoltos, sim, como se estivesse no meio de um fogo ardente. Contudo, não lhes causava dano, nem incendiava as paredes da prisão. Encheram-se daquela alegria que é inexplicável e gloriosa. E eis que o Espírito Santo de Deus desceu do céu e penetrou-lhes o coração. E encheram-se como que de fogo,
e puderam dizer palavras maravilhosas. Esse é o efeito dessa luz, tá? Quando as pessoas entram na presença do Senhor e são transfiguradas, elas estão nesse meio, nessa luz que parece um fogo ardente, mas não é fogo. Tanto que não causava dano, eles não se queimavam, não incendiavam as paredes da prisão, e enchiam as pessoas, essa luz enche as pessoas de uma alegria inexplicável e gloriosa, tá? E podem falar palavras maravilhosas. Então tá aqui, olha, versículo 48, mais uma vez, Elamã, capítulo 5, versículo 48. Quando ouviram isto, levantaram os olhos, procurando descobrir de onde vinha a voz. E eis que viram os céus abertos, e anjos desceram dos céus e ministraram entre eles. Eles podem ser, então, seres de glória em glória. Então, o que você está se referindo é isso. Agora, cuidado com o termo testemunhas especiais. Apóstolos são testemunhas especiais de Cristo. Estou usando o linguajar de Doutrina e Convênio, seção 107. Eu não vou mostrar aqui por causa do nosso tempo. Apóstolos são testemunhas especiais. Os 70 são testemunhas especiais também. Tá? Então, se algum deles precisar estar na presença de Jesus Cristo, glorificado, eles vão ser transfigurados. Mas isso não é uma situação que seja essencial para o chamado deles. Pode acontecer, como pode não acontecer. Ok? Muito bem. E outra coisa, nós estamos falando então de pessoas terrenas, mortais. Não estamos falando da terceiro Nef. Observe que eu não levei vocês para terceiro Nef, capítulo 28, onde Mormon fala um pouco sobre aqueles três discípulos, conhecidos popularmente como três nefitas, que receberam a mesma bênção que o apóstolo João recebeu. Aí não era de serem transfigurados, eles foram transladados. É diferente de transfiguração. Transfiguração significa que a pessoa temporariamente se torna um ser celestial, mas temporariamente. E pode conversar com Deus face a face. Transladação significa que eles recebem poder sobre a morte. Isso é linguajar que está em Doutrina e Convênio, seção 7. Recebem poder sobre a morte. E os poderes do mundo não têm mais efeito sobre eles. Então, se entendemos bem, eles não envelhecem, não adoecem e não morrem, mas continuam sendo seres mortais. Só agora são seres mortais que não morrem, não envelhecem, não adoecem. Então, são seres ah, transladados, como a cidade de Enoque, como esses apóstolos, esses homens com a autoridade apostólica, João, os três discípulos do livro de Mórmon, e sabe-se lá quantos outros, ok? Isso só para falar um pouquinho sobre isso, cuidado com essa terminologia aí, transfiguração, transladação, tudo. Leva um tempinho para. É trans, mas são coisas diferentes. Estou falando aqui dessa transformação que você está falando, irmã Gentil, da transfiguração, o que aconteceu lá no monte com Jesus e Pedro, Tiago e João, onde eles viram também Moisés e Elias como Salvador. Agora, sobre a sala onde os profetas se reunirem, tem a 13ª cadeira. Olha, o que significa o 13ª? Não sei por quê. 16ª cadeira. Olha, irmã, é o seguinte, deixa eu mostrar umas fotos para você aqui. Olha, nós não temos. Se tiver a 16ª cadeira, eu acho que vai ter mais do que 16 cadeiras. Deixa eu dizer por quê. Olha aqui uma foto, essa é uma foto mais ou menos antiga, da sala do conselho. Essa sala agora está em obras, porque isso é a sala do conselho no templo de Salt Lake City, e que está em reforma ainda, então, mas era assim que era a sala. Está aqui a sala, no caso, as cadeiras para os 12 apóstolos, e ali na frente, as cadeiras para a primeira presidência. Tá? Tem outras cadeiras aqui? Sim, vai ter outras cadeiras aqui, porque é para os secretários da primeira presidência, o secretário do Quórum dos 12.
tá? Sim, vai ter cadeiras, mas olha, não tem para os principais aqui, olha, são 12 cadeiras aqui, três ali. Então não tem negócio de 16ª cadeira para Jesus Cristo, não sei o quê. Agora sempre vai ter alguém que gosta de. Sim, deixa eu mostrar aqui uma outra foto que a foto da mesma sala, mas também é uma foto antiga. A resolução não é muito boa, mas ela mostra algumas outras coisas. A outra foto também mostrava que tem um órgão ali, eles cantam hinos. Mostra que tem um altarzinho aqui, é um altar móvel, pode ser colocado aqui no centro da sala para ser feito um círculo de oração. E olha aqui essa mesinha aqui do lado aqui com uma cadeira. Tá ali ó, a sua 16ª cadeira lá, tá? Para o secretário, tá? Para o secretário que vai tomar, fazer anotações ali, tá? Fazer a minuta das reuniões deles, tá? Então, não, olha, o negócio de 16ª cadeira. É como eu me lembro que 50 e poucos anos atrás, o pessoal dizia lá, não, que tem aquela porta lá no templo de Salt Lake City, que só o Salvador vai poder entrar naquela porta, não sei o quê. Olha, isso tudo é muito bonitinho, muito legal. Uau, não sei o quê. Mas não tem absolutamente nada oficial sobre isso. Pode até ser que o Salvador use essa porta, aquela porta, ou seja lá o que for, mas não tem nada de oficial sobre isso. Mas obrigado, irmã, pela sua pergunta. Ok, deixa eu ver aqui agora onde é que nós estamos e a próxima pergunta. Ok. Irmão Tony Neto. ah, ok, o que Paulo realmente quis dizer com a aparência do mal em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22? E como isso deve ser aplicado na prática hoje? A aparência do mal é aquilo, irmão. A aparência de alguma coisa que não é muito boa, tá? Então, é aquilo. Só, olha, tomar cuidado com a aparência do mal é aquele negócio, olha, nós temos uma instrução na igreja antiga, é, é, não me recordo se o manual atualmente tem isso daí, mas olha, por exemplo, uma coisa que nós há décadas praticamos isso na igreja. Olha, um homem casado não dá carona sozinho no carro dele para uma mulher que não seja a esposa dele, ou a filha, ou uma neta. Porque é para evitar a aparência do mal. Pra evitar a aparência do mal. Matista, nunca deu carona. Olha, eu já dei carona, sim. Eu me lembro lá em Provo, lá no inverno, frio. Eu me lembro uma vez, tinha lá uma irmã da minha ala. E ela, inclusive, na véspera, ela tinha falado que o marido dela estava na Carolina do Norte, entrevistando para um emprego, e que ela ia viajar no dia seguinte. E aí eu saí de madrugada, que naquela época eu andava, era frio do lado de fora, 0 grau, um abaixo de zero. Então eu ia para o ginásio de esportes lá da BYU, um dos ginásios, para ficar andando lá dentro. Uma porção de gente ia, ficava andando lá, porque, inclusive muitos idosos, tal, o pessoal, tá, tem calefação lá dentro, tudo bem. E eu dirigindo para lá, eu no carro dirigindo para lá, vi essa moça com uma mala no frio, não tinha nevado nem nada, mas estava frio. Devia estar 1 ou 2 graus de temperatura. E eu falei, poxa, ela está indo para o ponto do ônibus, para pegar o ônibus para poder ir para Salt Lake, para o aeroporto. E eu falei, olha, não deu outra. Eu parei. Escuta, Paulo, você está indo acho que você está indo para o ponto. Ah, estou no ponto onde eu posso lhe dar uma carona, mas coloquei ela sentada no banco de trás do carro. Era um carro que tinha 4 portas, outra ela sentada no banco de trás. Fui rapidinho, deixei ela no ponto do ônibus e fui embora. Por quê? Para evitar a aparência do mal. Então, são situações que, só olha, cada pessoa vai aplicar isso da maneira que achar mais sábia. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias não vai nos dar uma lista de situações, se olha, quando tiver isso, faz aquilo, não. Agora, temos sim instruções hoje em dia, por causa de situações que tivemos, onde, por exemplo, nas nossas aulas dominicais, não temos mais um único adulto com crianças ou com jovens. São sempre dois adultos. Tem um professor e tem mais um adulto.
para dar aula para crianças, para dar aula para jovens hoje em dia. Não apenas para evitar a aparência do mal, mas para evitar mal-entendidos. Que aí você tem duas testemunhas. Então, como isso deve ser aplicado? Olha, individualmente, aplique da maneira mais sábia. Se escuta, tem alguma forma de a pessoa me entender mal aqui. Eu tô lá, o verão caloso aqui, aí eu entrei ali num botequim ali, só me dá um Guaraná aí. Só, tá bom, não me dá um Guaraná num copo que não seja um copo de chopp, né? Porque senão alguém vai olhar ali, ih, irmão Martins ali, ó, tomando uma serva gelada ali. Não, eu sei, eu sei, extremo, eu sei, eu sou, tá? Confesso que já tive situações como essa. Eu entrei e pedi uma soda, não pedi Guaraná por causa disso. Que alguém pode passar ali e me ver com aquele copo ali, né, douradinho, com aquela espuminha em cima. Será que é? Será que não é? Aí eu pedi uma soda, pedi algum outro. Eu pedi uma água mineral, pronto. Às vezes, inclusive, eu tomo mais água mineral hoje em dia do que refrigerante. Pedi uma água mineral. Pronto. Então, irmão, cada um, tá, irmão Tony, cada um aplica da forma que achar mais sábia. Daí. Mas é importante isso. Tá? Ok. Eu estou vendo aqui que tivemos problema com o som. Agora eu vi, mas. Irmão Tony Neto perguntando que vem estará no Brasil, certo? Como funciona para sugerir a estaca que te convide para um devocional, algo do tipo? Eu sou da estaca Curitiba Luz. Olha, irmão, o funcionamento é muito simples. Basta alguém oficialmente, em nome da presidência da estaca, me enviar um convite. É assim que funciona. Já recebi convite de membros de presidência às vezes era o presidente da estaca, às vezes era um conselheiro, às vezes era um secretário executivo. Olha, a presidência da estaca me pediu comunicar-se com você. Já tive membros do sumo conselho de estaca, mesma coisa a nível de ala, tá? Ou um membro do bispado, ou o presidente do Quórum de Elders, ou o presidente do Estado de Socorro. Mas isso, olha, quando eles entravam em contato comigo, já tinham obtido autorização para entrar em contato comigo. Então, eu disse, não, olha, já conversamos, já conversei com o bispo aprovou, o presidente da estaca aprovou, porque isso está no manual. O presidente da estaca, o oficial presidente da unidade, seja da estaca ou seja da ala, precisa, tá, aprovar a participação daquela pessoa. Tá? Precisa aprovar a participação daquela pessoa. No caso de professores das BYUs, muito embora eu estou aposentado agora, nós temos autorização, tá? Nós temos carta branca para discursar em qualquer lugar do mundo. Mas outras pessoas precisam, tá, que o presidente da estaca, ou o bispo, ou alguém representando o presidente da estaca, ou representando o bispo, entre em contato com o bispo ou com o presidente da estaca do futuro orador. Isso está lá no manual. Tá? Para oradores convidados. Olha, pergunta, escuta, tá tudo bem? Nós convidamos esse irmão que é da sua estaca, esse irmão que é da sua ala, para vir para discursar para nós aqui. Como eu disse, como eu fui professor na BYU, olha, eu já tinha vamos dizer assim, eu já estava pré-autorizado, então a maioria não, a maioria dos convites que eu recebi, eles nunca foram procurar saber se estava tudo ok, se não estava tudo ok. Mas para outras pessoas, sim. Então é assim que funciona, uma coisa muito simples. Nada, não precisa nenhum formulário em 3 vias, com firma reconhecida, nada disso. Mas tem que ter autorização do oficial presidente. Quem for presidir a atividade, o devocional, precisa aprovar a participação do orador, seja quem for o orador convidado. Ok? Obrigado. Minha irmã Simone Maniel, desculpe, Simone Maciel. Bom, algumas pessoas dizem que a igreja é uma seita. Eu fico me perguntando, o que é uma seita? Poder definir para nós? Olha, curiosamente, seria bom nós darmos uma olhada no dicionário para ver exatamente como é que está definido isso. Deixa eu colocar aqui na tela, só um instantinho.
tá? Ahn, deixa eu colocar aqui. Olha. Muito bom. Deixa eu compartilhar minha tela agora. Peguei um dicionário aqui online, tá? E coloquei lá, seita. Diz assim, olha, qualquer escola filosófica cujas doutrinas ou métodos divergiam dos geralmente seguidos. Em religião, ramo dissidente de uma igreja estabelecida e, portanto, considerado herético. É um ramo de hereges, tá? Ou um grupo grupo dentro de uma comunhão religiosa principal, cujos aderentes seguem certos ensinamentos ou práticas particulares. Ou então um grupo de pessoas que seguem determinados princípios ou doutrinas diversas ou divergentes dos geralmente aceitos no respectivo meio. Hum, e aí que está a coisa. Olha, nós não nos consideramos uma seita porque nós não somos um ramo dissidente de uma igreja estabelecida. Nós não somos um ramo dissidente do catolicismo ou do protestantismo. Nós não somos uma igreja protestante. Não somos católicos. Não somos batistas, não somos metodistas, não somos presbiterianos, não somos da Assembleia, nada disso. Nós somos uma restauração da antiga igreja que Jesus Cristo estabeleceu quando ele esteve aqui na Terra, quase 2000 anos atrás. Tá? Nós não somos um grupo dentro de uma comunhão religiosa principal em que nós seguimos práticas diferentes. Não, nós não somos. Então, dizer que é uma seita não descreve bem a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós não somos uma dissidência de uma outra igreja. Não, não somos. Somos completamente separados de tudo e de todos. A única coisa que nós temos em comum com os outros é que, olha, sim, nós acreditamos em Jesus Cristo. Adoramos a Jesus Cristo, reconhecemos como o Filho unigênito do Pai. Lembra-se, domingo passado nós lemos, cremos em Deus, o Pai eterno, no seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Cremos que os homens serão punidos pelos seus próprios pecados, não pela transgressão de Adão. Cremos na expiação de Jesus Cristo. Cremos nos primeiros princípios e ordenanças do Evangelho, são fé no Senhor Jesus Cristo, arrependimento, batismo por imersão para a remissão dos pecados e a imposição das mãos para o recebimento do Espírito Santo. Então, só explicar isso para as pessoas. Olha, isso não é ser uma seita. Por nós acreditarmos em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, isso não nos faz uma seita. Agora, Deus, e aí sim explicamos, olha, Deus e Jesus Cristo vieram aqui e chamaram um profeta. Joseph Smith não saiu de uma igreja protestante, não, eu vou fazer minha própria igreja. Não foi assim. Uma vez que explique isso para as pessoas, se elas vão aceitar isso ou não, se vão entender ou não, o tempo dirá. Mas eu explico isso para elas. Não, olha, nós não somos uma seita, somos uma igreja estabelecida por Deus através de um profeta que ele chamou. O que é um, lógico, muitas pessoas vão perguntar, o que é um profeta? Uma vez, estava lá na minha primeira missão, estava lá na zona norte de São Paulo, lá no bairro de Santana, lá para cima, lá quase lá indo para Tucuruvi. O senhor perguntou lá, o que é profeta? É como ser um padroeiro? Eu falei, estou falando aqui grego praticamente. Eu expliquei, não, profeta é alguém que fala com Deus, que recebe, é chamado por Deus, recebe instruções para transmitir para o restante das pessoas. Ah, sim, então tem que explicar isso também, ok? E olha, não esqueça, quando perguntarem, convida a pessoa para receber os missionários. Olha, se você está mesmo interessada nisso, olha, eu ficaria muito agradecido, olha, eu ficaria tão contente.
você recebesse a visita das missionárias, dos missionários da minha igreja. Eles podem explicar tudo isso para você. Eu vou junto com eles, eu vou junto com elas também. Por favor, aceite. Olha, você não tem nada a perder. Só tem a ganhar. Ok? Obrigado, irmão. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui o que que nós temos no, no chat agora. Ok. Estou sentindo que eu preciso de mais espaço aqui. Ahn, ok. Se eu estou vendo aqui. Irmã Simone Maciel, novamente. Irmão, o que significa ser selado para a vida eterna? Em que momento isso acontece? Olha, irmã, ser selado para a vida eterna é o que nós lemos em sessão 131 de Doutrina e Convênios. Tá? Algumas semanas atrás nós tivemos lá, são 131. Deixa eu colocar aqui na tela novamente, não custa nada. Tá? E aqui, olha. Doutrina e Convênios, sessão 131, versículos 5 e 6. A mais segura, a, a palavra mais segura de profecia significa um homem saber, por revelação e pelo espírito de profecia, que está selado para a vida eterna pelo poder do santo sacerdócio. É impossível ao homem ser salvo em ignorância. Então, significa isso, irmão, selado para a vida eterna, ter a sua exaltação selada a si próprio. Deixa eu colocar aqui também, seção 132, versículo 40 e... acho que versículo 49, isso. Olha o que o Senhor falou para o profeta Joseph Smith. Para o profeta Joseph Smith, não para nós. Ele diz assim, pois eu sou o Senhor teu Deus, e estarei contigo até o fim do mundo e por toda a eternidade. Pois em verdade, selo sobre ti tua exaltação, e preparo-te um trono no reino de meu pai, com Abraão, teu pai. Observe aqui que o Senhor não estava colocando condições. Então, dizendo, "Olha, Joseph, se você continuar fiel, eu vou. Não, ele falando, olha, eu estou selando sobre você a tua exaltação. E estou preparando um trono para você no reino do meu pai. O Senhor já tinha provado Joseph, já tinha selado, já tinha visto que ele ia servir ao Senhor, fosse o que fosse, acontecesse o que acontecesse. Então ele selou a exaltação. Quanto ao momento que isso acontece, olha, eu vou colocar de novo o que o profeta Joseph Smith ensinou, tá? E vou colocar também depois na- nos comentários. Deixa eu ver aqui onde é que nós estamos. Ah, onde é que eu botei isso daqui? Ah, ok. Então tá aqui o que o profeta Joseph Smith ensinou. Tá aqui. Sobre confirmar o seu chamado e eleição. Então, ele diz assim: depois que a pessoa tem fé em Cristo, arrepende-se e é batizada para a remissão dos pecados, recebendo a imposição das mãos para o dom do Espírito Santo, que é o primeiro consolador, e continua humilhando-se ante Deus, tendo fome e sede de justiça, de acordo com todas as palavras de Deus, o Senhor em breve lhe dirá: Filho, serás exaltado. Quando o Senhor tiver provado aquela pessoa em todas as coisas e visto que a pessoa está resolvida a servi-lo, aconteça o que acontecer, esse homem ou essa mulher verá seu chamado, ele verá que seu chamado e eleição foram confirmados. Então, será seu privilégio receber o outro consolador que foi prometido aos santos, segundo o testemunho de João. Quem é, pois, o outro consolador? Não é nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. E esta é a substância de todo o assunto, que ao receber esse último consolador, terá o personagem de Jesus Cristo para atendê-lo ou aparecer-lhe de quando em quando.
e até mesmo lhe manifestará o Pai, e nele farão morada. E lhe serão descerradas as visões do céu, e o Senhor o instruirá face a face, e poderá alcançar um conhecimento perfeito dos mistérios de Deus. E essa é a dignidade e posição que alcançaram os antigos santos, quando viram tão gloriosas visões. Isaías, Ezequiel, João na ilha de Patmos, Paulo nos três céus, e os santos que tenham tido comunhão com a Assembleia Geral e com a Igreja do Primogênito. Então, é isso, irmãos. Olha, você vê que o caminho para obter isso é continuar guardando os mandamentos de Deus, vivendo, honrando os convênios que nós fizemos, no batismo, no sacramento, na casa do Senhor. É isso. Eventualmente, então, teremos essa bênção. E no passado, eu coloquei aqui também uma, um slide onde eu colocava aqui uma lista, ah, tá aqui, uma lista de expressões sinônimas, tá? Você vai encontrar na nossa literatura, Santos dos Últimos Dias, nossa literatura SUD, vai encontrar essas expressões aqui. Tá? Ser selado para a vida eterna, foi o que você perguntou, que está aqui nessa segunda, nesse segundo ponto aqui. Mas ser selado para a vida eterna significa confirmar seu chamado à eleição, como nós lemos ainda agora com o profeta Joseph Smith. Significa também ser selado pelo Santo Espírito da promessa. Significa receber a plenitude do sacerdócio. Significa receber a segunda unção. E significa ter, como nós lemos em sessão 132 ainda agora, ter a sua exaltação selada a si. Então, é isso. Então, e por essas você pode ver, escuta, como é que acontece? Olha, acontece quando nós chegamos nesse ponto em que o Senhor vê que, olha, eu vejo que você está disposto a me servir, aconteça o que acontecer, passou por todas as provas. E como esse penúltimo ponto aqui, existe uma segunda unção. Você recebeu a sua primeira unção quando recebeu sua investidura, e tem uma segunda unção. E aí você sabe que está selado para a vida eterna. Ok? Tem mais algumas coisas que algumas outras pessoas sabem, talvez até alguém aí resolva já tenha resolvido botar aí por conta própria. Ah, faz isso assim, assim. Tá bom, tudo bem. Eu coloco depois a citação também nos comentários do vídeo. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bem. A irmã Jacilene Maria, que, ok. Fui selada meu marido e filhas, mas meu marido se afastou há muitos anos. Meu selamento minhas filhas é válido? Olha, irmã, aí que está uma coisa importante no selamento, tá? Que, deixa eu ver se eu tenho isso no, se eu tenho isso aqui. Deixa eu colocar aqui na tela um slide que eu não mostrei antes, mas que eu tenho aqui, tá? Duas coisas. A primeira está nessa daqui. A perpetuação do relacionamento matrimonial depende do casal e não da ordenança de selamento em si. Por meio do exercício do arbítrio, como indivíduos e como casal, eles, marido e esposa, decidem quão estável e quão durável será o convênio decretado pelo sacerdócio entre os dois. Então, irmã, é o seguinte: seus sentimentos pelo seu marido, os sentimentos dele a seu respeito, tá? E os desejos que vocês vão ter mutuamente em relação a esse relacionamento matrimonial e em relação a Jesus Cristo. Isso é que vai determinar o que vai acontecer no futuro, ok? Isso é que vai determinar o que vai acontecer no futuro. Agora, o seu marido se afastou, mas olha, ele se afastou, mas pode voltar. Ele pode voltar ainda. Por isso que eu focalizei
nos seus sentimentos a respeito dele, nos sentimentos dele a seu respeito. Seu selamento às suas filhas, olha, não esqueça de um detalhe que eu tenho um outro slide, mas não está nesse arquivo aqui, que é o seguinte, olha, eu chamo sempre a atenção das pessoas. Homens e mulheres não são selados um ao outro. Muito embora nós usamos o termo selamento, nós usamos o termo selamento. Eu fui selado a minha esposa foi selada a mim. Mas na realidade, tecnicamente, não fomos selados um ao outro. Agora, essa semana, Sister Martins e eu vamos completar 45 anos. No próximo sábado, dia 20 de dezembro de 2025, vamos estar completando 45 anos do nosso selamento. Mas eu não estou selado a ela. Ela não está selada a mim. Nós fomos pronunciados. Nós fomos pronunciados marido e esposa. Tá? Fomos pronunciados como marido e esposa pela autoridade do sacerdócio. E tivemos certas bênçãos seladas a nós como casal. Certas bênçãos e privilégios eternos foram selados a nós como casal. Agora, eu não fui selado a ela, ela não foi selada a mim. Eu a recebi e ela me recebeu. Eu a aceitei e ela me aceitou, mas não fomos selados um ao outro. A duração, a perpetuação desse casamento depende de nós. Depende de nós termos esse selo de aprovação, esse carimbo, esse selo de aprovação dado pelo Espírito Santo, que é o selamento pelo Santo Espírito da promessa. Tá? É um selo de aprovação dado pelo Espírito Santo depois que todas as provas são vencidas. E aí que isso vai determinar, como eu falei há uma hora e meia atrás, olha, o relacionamento que nós temos como casal é o que vai determinar se eventualmente o Espírito Santo vai colocar esse selo de aprovação e dizer, olha, realmente, olha, vocês vão ser um casal aí para a eternidade. Tá? Por enquanto, estamos só casados pela autoridade do sacerdócio. Casados pela autoridade do sacerdócio. Agora, os filhos são selados ao pai e à mãe. E é importante. Nós falamos, usamos o termo selamento aos pais. Mas presta atenção, por isso que eu digo, olha, vai lá no templo, presta atenção, presta bastante atenção nas palavras. Filhos não são selados aos pais. Muito embora essa é a linguagem que nós usamos. Está no manual. Está no manual geral. Selamento aos pais, selamento aos pais. Mas na ordenança, os filhos são selados ao pai e à mãe. Então, irmã, aconteça o que acontecer, suas filhas estão seladas ao pai delas e estão seladas a você, independente de qualquer outra circunstância. Então, o selamento, tá, dos filhos aos pais é válido, independente do que aconteça com os pais. Independente do que aconteça com os pais. Ah, mas o pai perdeu a condição de membro. Então, olha, aquele selamento dos filhos ao pai está suspenso. Suspenso, não anulado. Suspenso. Porque por causa do poder da expiação de Jesus Cristo, o pai pode voltar, se arrepender, ser rebatizado, ter a restauração das suas bênçãos, o que vai restaurar o selamento dos seus filhos a ele. Então, olha, validade, o selamento de filhos aos pais não perde validade. Ordenanças do sacerdócio não têm prazo de expiração. Ok? Obrigado, irmão. Ótima pergunta. Muito obrigado. Irmão Emerson Guedes, Bruno Martins, eu te amo. Olha, o homem, seu menino, tá? Obrigado. Muita gentileza sua, tá? Ah,
O Eduardo Carvalho, quem matou Caim? É quem matou o assassino de Caim? Foi o último na linhagem? Olha, irmã, nós não temos informação nenhuma sobre o que aconteceu com Caim, tá? Não temos essa informação, tá? Você deve estar se referindo aí a um descendente de Caim que matou um outro membro lá da combinação secreta dele e tal, mas não era Caim que ele matou. Então, mas não temos informações sobre isso. Então, temos que esperar, tá, no futuro ter maiores informações. Para o momento não tem. Jussara Custódio aqui. Selamento pode ser válido mesmo quando o casal estavam separados antes de um deles falecer. Olha, irmão, eu sugiro que dê uma olhada no manual, lá na seção do capítulo 38, tem uma seção lá sobre selamentos de maridos e esposas. E veja lá, porque tem determinados detalhes, tem vários cenários lá que são explicados naquela seção. Então é o manual geral, capítulo 38, tá? Então, e tem situações específicas lá quando aconteceu uma separação ou um divórcio e depois um deles faleceu, ok? Então, ah, se não houve um cancelamento do selamento, se não houve um cancelamento do selamento, o selamento ainda está válido. Agora, se houve um cancelamento do selamento, aí a situação é diferente. Agora, mais uma vez, tal como eu respondi a pergunta anterior, ah, o O selamento que é cancelado é entre marido, ou melhor, entre ex-marido e ex-esposa. Os filhos continuam selados a painho e mainha. Cancelamento do selamento entre um homem e uma mulher não afeta o selamento dos seus filhos a eles. Ok? Mas, mais uma vez, irmã, procure lá no Manual Geral, capítulo 38, e veja qual é a situação específica, porque eu acredito que talvez tenha alguns detalhes aqui, tá, quando está falando. Mesmo quando o casal estava separado antes de um deles falecer, mas separado de que jeito? Só separação de corpos, teve um divórcio, tem detalhes, tá? Detalhes ali, e para cada detalhe há uma instrução diferente. Por isso eu estou sugerindo que você dê uma olhada lá. Muito obrigado, né, pela sua pergunta. Rosine de Cardoso, gostaria se no próximo ano teremos o privilégio de assistir suas lives. Olha, mano, semanalmente não, ocasionalmente, né? Vamos ver o que vai acontecer. Se eu receber convites, tá bom, tudo bem. Mas eu espero que não seja mais do que uma vez por mês, ou mês sim, mês não, ou uma coisa assim, tá? Muito bem. Tenho aqui o irmão Marcos, 6623. Pergunta sobre uma reportagem que vi na TV americana sobre o alto consumo de refrigerantes em Salt Lake. Obrigado. Olha, irmão, na realidade, o alto consumo de refrigerante é nos Estados Unidos inteiro. Aqui bebe-se mais refrigerante do que bebe-se água, tá? Então, não é só Salt Lake, é qualquer lugar dos Estados Unidos. Eu já viajei por esse país afora aí, tá? E agora, eu acredito que o consumo de cerveja seja ainda maior que o consumo de refrigerante, especialmente no verão, tá? Porque nos estádios de esporte, os ginásios de esporte, é aquilo. Você que está lá no ginásio de esporte, seja de basquete, seja no estádio de beisebol, de futebol, é aquilo, cachorro-quente e cerveja. Tá? Não esqueça, irmão, é um país de 331 milhões de habitantes. 331 milhões de habitantes. E só os santos dos últimos dias, os adventistas, aqui, por questões religiosas, não tomam álcool. Agora, você pode ter visto uma reportagem sobre referente em Salt Lake City. Agora, Salt Lake City não é nenhuma das maiores capitais estaduais. Eu não sei aonde está no ranking das maiores populações lá, mas não é uma das principais capitais, não é. Mesmo porque, veja bem, também tem isso, muitos estados
Tem grandes cidades lá que não são a capital. Por exemplo, pega Nevada, o estado de Nevada, por exemplo. A capital de Nevada não é Las Vegas, é Carson City. A capital da Califórnia, a capital da Califórnia, não é Los Angeles, não é São Francisco, é Sacramento. Aqui, olha, a capital aqui do estado de Washington não é Seattle, é Olímpia. Então tem algumas cidades, então a maior cidade que tem no estado, e não é a capital do estado. Calhou que em Utah, a maior cidade do estado de Utah é Salt Lake City, mas olha, tem muitos bairros de São Paulo, muitos bairros de São Paulo, bairros do Rio de Janeiro, que tem uma população muito maior que a de Salt Lake City, ok? E eles bebem refrigerante lá também, tá? Então, eu deixaria isso só para sua consideração aí, sabe? Não, não tem nada demais aí, refrigerante e tal, tudo bem. Agora, sim, consumo de açúcar, olha, não vamos entrar nessa seara, não. Olha, a palavra sabedoria é uma palavra de sabedoria. Então, use de sabedoria, tá? Use de sabedoria. Alto consumo de refrigerante, olha, acredito que o consumo de café seja muito maior também. Falei, usei cerveja, poderia falar do café. O consumo do café é muito, muito maior nos Estados Unidos do que refrigerante. Tá? O americano não vive sem o café dele de manhã. E caso vocês não saibam, aqui, parênteses aqui, o principal fornecedor de café para os Estados Unidos é um certo país da América do Sul que vocês conhecem muito bem, onde vocês falam o idioma onde a maioria de vocês está morando. Não vou entrar nesse assunto, não. Ok, ok, mas obrigado, irmão Marcos. Não vou entrar nesse assunto, não. Café, suco de laranja, o peso que isso tem, mano. Irmão Renan Paiva, irmão, qual a sua opinião sobre as festas e calendários judaicas? Acha que elas servem de parâmetro para nos ajudar a interpretar os sinais da segunda vinda, já que será uma das capitais no milênio? Ah, Jerusalém vai ser uma das capitais no milênio. Olha, irmão, é o seguinte, olha, ah, eu, curiosamente, eu nunca parei para pensar sobre isso, tá? Mas as festas judaicas, por exemplo, festa dos tabernáculos, né? O Shavuot, Hanukkah, como estamos agora na época desse final de ano, é Hanukkah, ou Yom Kippur, né? O dia da expiação, o Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, que já passou agora, acho que foi em setembro, é um calendário móvel. Ah, olha, eu não sei se eles servem de parâmetro para interpretar sinais da segunda vinda, tá? Não sei. Mas tá aí, olha, tá? Se você conseguir aí, se você fizer um estudo e descobrir que tem alguma correlação, tá, entre festa dos tabernáculos, Yom Kippur, Rosh Hashanah, Hanukkah e os sinais da segunda vinda, isso é uma coisa interessante de se ver. Inicialmente eu não, pelo menos aqui no momento aqui, olha, estamos aqui, olha, dia 14 de dezembro de 2025, não vejo nenhuma ligação entre uma coisa e outra. Mas, se você vê uma ligação, escreva, ok? Muito obrigado. Temos aqui o irmão Marcos Luiz, aqui no Zoom, me escreveu, e ele falou assim, olha, escreveu aqui, me batizei há 7 anos. Ah, com 23 anos, fiz muitas coisas erradas. Desde que me batizei, nunca quebrei um mandamento. Mas não consigo sentir tristeza ou arrependimento por algumas dessas coisas que fiz. Ao contrário, às vezes me sinto mal por não fazer coisas erradas. Alguns líderes ensinam que o arrependimento precisa ser sentido com tristeza, mas não sinto isso. O que devo fazer? Olha, irmão, veja bem, se você tirar a palavra tristeza daí, tá? Se você tirar a palavra tristeza, tá? E perguntar a si mesmo: o que é que eu sinto em relação à vida que eu levava antes de conhecer o Evangelho restaurado de Jesus Cristo, antes de receber a plenitude do Evangelho? O que é que me levou a aceitar ser batizado?
e ser confirmado membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, deve ter tido algum sentimento lá que diz: olha, não, eu vou abandonar essa vida que eu tinha aqui e vou adotar agora a vida de um discípulo de Jesus Cristo. Agora, se é tristeza, se é remorso, se é seja lá o que for, tanto faz, irmão. O importante é que você está agora um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, que nunca quebrou, pelo menos, não quebrou nenhum mandamento. Então, se você, o que você sente ou deixa de sentir a respeito do passado, não se preocupe. Se preocupe com o aqui e agora. Como é que você se sente sobre o seu discipulado em Jesus Cristo? Quais os sentimentos que você tem em relação a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor? Isso é mais importante do que se tem tristeza pelo que fez. Agora, aquilo, nós sempre temos coisas que nós podemos olhar no passado e dizer, puxa, eu podia ter feito melhor aquilo. Puxa, hoje eu não agiria dessa forma. Hoje eu não agiria, não agiria dessa forma, não agiria daquela forma. O que você falou aqui, às vezes me sinto mal por não fazer coisas erradas. Olha, existe um período, por isso que nós usamos o termo conversão. Existe um período nessa jornada nossa em direção à perfeição que é um período interessante. Deixa eu ver se eu encontro aqui ah, uma, uma citação do profeta Joseph Smith, que eu acho que vai ser. Eu tirar, não vou conseguir enxergar aqui o que está na tela. Ah, ah, só um instantinho, dá só um instante aqui. Tenha paciência, irmão, que eu estou procurando aqui o arquivo onde está essa declaração. Ok. Ah, aqui eu vou colocar na tela, irmão, ah, irmão Marcos Luiz, uma citação do profeta Joseph Smith. Está aqui em Ensinamentos dos Presidentes e também Ensinamentos do profeta Joseph Smith. Ele diz assim: consideramos que Deus fez o homem mentalmente capaz de receber ensinamentos e com uma capacidade que pode ser ampliada em proporção ao cuidado e diligência dados à luz do céu que se comunica ao intelecto. E que quanto mais o homem se aproxima da perfeição, quanto mais o homem se aproxima da perfeição, mais claros se tornam seus pensamentos e maior é a sua alegria, até conseguir superar todas as coisas ruins da vida e perder toda a vontade de pecar. E como os antigos, até a sua fé chegar ao ponto em que ele seja envolto pelo poder e glória de seu Criador e seja arrebatado para morar com ele. Mas consideramos que esta é uma condição a qual nenhum homem jamais chegou em um momento. Ele deve ter sido instruído no governo e nas leis daquele reino por graus adequados, até que sua mente seja capaz, em alguma medida, de compreender a propriedade, justiça, igualdade e consistência do mesmo. Quanto mais o homem se aproxima, deixa eu colocar aqui, ó. Quanto mais o homem se aproxima da perfeição, mais claros se tornam os seus pensamentos e maior é a sua alegria,
até conseguir superar todas as coisas ruins da vida e perder toda a vontade de pecar. Mas consideramos que essa é uma condição em que nenhum homem jamais chegou em um momento. Deve ter sido instruído no governo, nas leis daquele reino, por graus adequados. Eu vou colocar isso depois nos comentários lá do vídeo no YouTube, para todos lerem. Então, olha, irmão, você está perguntando o que deve fazer? Você sabe o que você deve fazer. Você já está fazendo, guardando os mandamentos, frequentando a igreja, deve estar fazendo suas orações, deve estar lendo as escrituras, estudando as escrituras. Você sabe o que fazer. Não precisa perguntar para mim, para quem quer que seja. Ouvindo as palavras dos profetas vivos, ouvindo os conselhos dos seus líderes, aí na sua unidade, na sua ala, na sua estaca, no seu ramo, no seu distrito. Você não precisa me perguntar o que deve fazer, você já está fazendo. Então, eu já disse, olha, vamos continuar juntos. Vamos juntos, porque é isso que eu tenho que fazer também. É a mesma coisa, olha, não é diferente para você, para mim, não há diferença do que nós temos que fazer. Ok? Muito bem, estamos chegando no final aqui. Irmão Valfrido, vamos dar uma olhada no, na nossa enquete de hoje. Então agora é a hora que a gente, que eu Ah, acho que mas lá é vem o aquela homem hora, agora. é aquela. Coisa. Deixa eu mostrar meu vídeo aqui, que até agora não apareceu. Deixa eu ver se eu apareço. Para ver se eu apareço. Ah, Opa! aparece o Aparício. Estamos aí. Como vai, pessoal? Tudo bem? A enquete de hoje, Martins, tem a seguinte pergunta: qual desses ensinamentos que foram selecionados hoje, qual desses ensinamentos mais fortalece sua esperança eterna? Então, nós tivemos quatro opções, como sempre colocamos, né? E a menos votada, com apenas 6%, foram as alianças sagradas. 6%. E depois, com 20%, foi a glória celestial. Então, foi uma das coisas assim, que o pessoal menos se interessou nesse momento. E, em penúltimo lugar, para dizer penúltimo não, vai ficar em segundo lugar, né? É o plano de Deus, 27%. E a grande vencedora, né, das respostas, qual dos ensinamentos mais fortalece a esperança eterna, foi a família eterna, com 47% de resposta. Ou seja, então é muito bom e é excelente ver que as pessoas, né, nossos irmãos, estão muito felizes por terem a família, que as famílias elas poderão ser eternas, como diz o hino. Então, que bênção é para nós, Martins, termos o sacerdócio, né, que nos dá a possibilidade que isso aconteça. É uma grande bênção. Muito, muito obrigado, Martins, por sua. Mais uma vez, você está conosco nesse domingo, o penúltimo, né? Vamos ver ano que vem o que. Antepenúltimo. É o Antepenúltimo, vamos ver o que. antepenúltimo. Antepenúltimo, é. E vamos ver o que, É. que ano que vem nos reserva. E também agradecer a irmã Miriam Martins, que está participando dessa live de hoje. Eu vi. Ela tá lá na sala agora. Muito obrigado por ela também ceder o tempo do esposo dela conosco aqui nessa noite. Muito obrigado, Martins. Agora volta aí com você aí Agora o barco. você. Duas últimas perguntas agora, então, para nós terminarmos. Uma Cristiane Melo perguntando aqui: se uma criança nasceu fora do convênio e o casamento acabou, existe uma maneira dessa mãe e dessa filha serem seladas para a eternidade como família? A criança de antes, hoje tem 20 anos. Sim, e como eu disse anteriormente, dê uma olhada lá no capítulo 38 do Manual Geral, mas na seção de selamento dos filhos aos pais. Vai ter uma cláusula lá, uma instrução sobre situações como essas, onde casais que não se separaram, não haviam sido selados, foram separados, se separaram e os filhos não haviam sido selados aos pais.
E existe sim uma forma de, eventualmente, esses filhos serem selados vicariamente ao pai e à mãe biológicos. Existe sim. Como eu disse, está lá no manual, dê uma olhada, não vou olhar agora por causa do nosso tempo aqui, eu preciso terminar agora, tá? Mas vá direto na fonte, vá direto no manual, está lá. Irmão Wagner Silva perguntando, irmão, qual a sua dica para estudar o Velho Testamento? O currículo vem e segue no ano que vem. Olha, irmão, eu não tenho uma dica para estudar o Velho Testamento, ou o livro de Mormon, a Doutrina e Convênios, ou o que seja. Eu diria o seguinte, olha, a maneira que for mais conveniente, mais confortável para você, é a maneira que vai ser mais proveitosa para você. O mais confortável que for para você é o que vai ser mais proveitoso. Não, mas você não está me dizendo muita coisa. Olha, eu estou dizendo o que é a verdade da coisa. A verdade é essa. Olha, o que funcionar para você. O que funcionar para você, de acordo com o seu cérebro. Tem gente que gosta de estudar deitado na cama, outro sentado ali, um está marcando, o outro não quer mais marcar livro, já, eu não marco mais livro, não sei o quê. Ou eu leio no telefone, ou eu leio, eu quero um livro mesmo, em papel, né, hard copy ali. Eu gosto Eu de ter gosto de musiquinha tocando, o outro não quer música, tá? Então, olha, varia de uma pessoa para outra. Uns querem estudar, não, eu quero estudar por temas, outros não querem estudar só e ler capítulo por capítulo. Agora, uma coisa que eu diria é o seguinte: dá uma olhada no currículo, tá? No manual de estudo do Vem e Segue-me, tá? E já está lá, olha, pelo menos aqueles pontos principais que estão colocados ali, aquelas passagens que foram selecionadas ali pelo pessoal do currículo e aprovadas pela primeira presidência, o Quórum dos 12, pelo menos aqueles ali, você dê uma olhada. O restante fica a seu critério, fica de acordo com o seu interesse, de acordo com a sua curiosidade. É isso que eu diria, ok? Mais uma vez, irmãos e irmãs, muito obrigado pela participação de vocês. Um prazer enorme estar com vocês novamente. Que o Senhor abençoe vocês todos essa semana. E vamos conversar então novamente no próximo domingo, dia 21 de dezembro de 2025. Nossa penúltimo bate-papo aqui pela Central das Escrituras. Então, até lá. Oba!